Saúde a todos com a paz do Senhor, amém, glória a Deus. É motivo de alegria, né? Mais uma vez estar aqui, na presença do Senhor, tirando um minuto para falar com Deus, tirando um minuto para adorar a Deus, tirando um minuto para transmitir o que o Senhor colocar no meu coração. Vamos adorar o Senhor? Mover do Espírito. Quero que valorize o que você tem. Você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu perplexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor com este seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor, adorai ao Rei Jesus, Senhor. De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus, Senhor, adorai ao Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para
para glorificar o Rei Jesus Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus Senhor. Senhor, adorai ao Rei Jesus Senhor. Adorai ao Rei Jesus Senhor. Oh, aleluia! Rei Jesus Senhor, aleluia! Adorai a Ele sem cessar. Glória a Deus. Abra tua Bíblias. Abram tua Bíblias, aleluia. Em Mateus 3, João Batista prepara o caminho. Naqueles dias surgiu João Batista preparando no deserto de Judá. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestres. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizadas por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Dei fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. E os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, aqui está a tua palavra, a qual o Senhor tocou no meu coração, Senhor, para trazer. Fala comigo e fala com cada um que está aqui, no meu coração, meu Pai. Fala do teu coração, meu Deus, para o meu coração, em nome de Jesus. Para que eu transmita, Senhor, para os que vão juntamente adorar comigo. Te adorar, Senhor, em espírito e verdade. E juntamente comigo vão orar. E a tua palavra, Senhor, é que conduzirá a mim e a todos que estiver aqui, juntamente comigo crendo. Amém, Jesus. Amém e amém. Aqui está a palavra do Senhor para esta tarde. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Esta palavra é nos conduzindo para o crescimento. Então, esta campanha, crescimento. Buscando Deus, o crescimento. Eu não sei o que Deus vai tocar no teu coração para você pedir para ter crescimento.
se é espiritual, se é financeiro. Mas o Senhor vai entregar conforme for a nossa fé. Deus entrega conforme for a nossa fé. Amém? Então vamos fazer essa campanha crendo que Deus vai dar o crescimento. Amém? Glória a Deus. João Batista prepara o caminho. Quantos estão preparando o caminho? É o que Deus quer para nós. É o que Deus tem falado para nós. Prepara o caminho. Prepara as almas. Aleluia, glória a Deus. Fiquem atentos ao meu mandar. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes o Senhor tem dito para nós que tem uma grande obra em nossas vidas. Deus, ele tinha uma grande obra com João Batista. Deus também tem uma grande obra na tua vida. Deus também tem uma grande obra nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Como ele tinha na vida de João, ele também tem para nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E ele era porta-voz de Deus. João Batista era porta-voz de Deus. Eu e você somos porta-voz de Deus. Então abra tua boca e não te calas. Abra tua boca e profetiza no ermo. Profetiza neste deserto. João Batista, ele estava no deserto, as pessoas iam lá para receber vida através da palavra do Senhor. As pessoas iam no meio do deserto para ouvir ele falar, porque ele falava de Deus. Ele era profeta do Senhor, ele falou de Jesus. Ele preparava as almas batizando em nome de Jesus. Aquelas almas. Aleluia, glória a Deus. E ele dizia o que vem depois de mim, que era Jesus Cristo. E que ele deixaria o Espírito Santo, ele batizaria com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. É o que a palavra de Deus disse aqui, aleluia, glória a Deus. Que o que vinha depois dele era maior que ele só estava preparando as almas. Só estava preparando no batismo das águas. Mas que era Jesus que iria batizar com o Espírito Santo a vida deles. Aleluia, glória a Deus. Ei, o tempo é chegado, a hora é chegada, está chegando o fim dos tempos. Jesus está voltando, como ele dizia aqui. Preparem no deserto de Judeia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Porque este é aquele que foi profetizado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Temos que fazer veredas retas para Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, ele em meio ao deserto não deixou de regrar. Não deixou de ter crescimento.
espiritual. Mesmo estando no deserto, no sol quente, calor, frio à noite. Durante o dia muito quente, muito sol. Aleluia, glória a Deus. Aquele vinha de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Ali vinham para ouvir e ali confessavam os seus pecados, porque a palavra era de arrependimento. Quando a palavra é de arrependimento, a alma se rende aos pés do Senhor, confessando seus pecados, seus erros, suas falhas. Mas para isso tem que haver mensagem de arrependimento, porque se não haver mensagem de arrependimento, como vão se arrepender? Arrepender do pecado, arrepender do engano, enganava as pessoas, mentia, maltratava, desejos ruins, mentiras, fofocas. Em vez de estar orando, está fofocando, está falando mal do outro. Aleluia, glória a Deus. Então ele dizia mesmo, quando via os pecadores, os malfeitores, pessoas ruins, quando viu muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víbora. Olha o que ele dizia, João, no deserto, quando via os pecadores. Raças de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira? Aleluia, que se aproxima? Deem fruto que mostra arrependimento. Quantos têm sido que serve a Deus, que ora, que busca, que é conhecedor, mas não dão frutos bons? Os frutos que dão é frutos maus. Aleluia. Não são frutos que mostram arrependimento, como ele disse aqui. Os frutos deles era cada vez mais pensar em riquezas, abundância, não estava nem aí se estava tirando da boca do necessitado, não estava nem aí se estava enganando. Por isso ele chamava de víboras. Estava vivendo na falsidade, no adultério, na mentira, na fofoca. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, essa palavra que o Senhor quer deixar para nós: arrependam-se dos erros, dos pecados, que sabe que é pecado, e falar: Deus sabe, Deus está vendo, Deus me entende. Não é assim. É verdadeiramente genuíno que o Senhor quer que nós arrependa. Genuíno. Sincero, aleluia, glória a Deus. E nós tenhamos um arrependimento sincero, porque Deus conhece o nosso coração e tem que ter sinceridade, aleluia, glória a Deus. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Não adianta dizer: sou filho de Abraão, se não se arrepende da maldade que já fez ou que ainda continua fazendo. Se não se arrepende e continua mentindo. Se não se arrepende e continua praticando coisas que não agradam ao Senhor, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, desejando mal, aleluia, glória a Deus. Deus conhece nosso coração, nossos pensamentos. Deus sabe que eu e você tem feito, aleluia. Deus sabe o que temos desejado íntimo do nosso coração, aleluia.
Oh, glória a Deus. Deus é poderoso. Deus conta contigo para se destacar no meio. Deus conta comigo, Deus conta com você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor diz para mim e para você, é o pecado que nos afasta da presença dele. É a desobediência que nos afasta da presença de Deus. É o pecado e a desobediência que faz as coisas ruins acontecer conosco. Porque foi assim nos antepassados também. Jonas achou que estava fugindo de Deus para não ir até Nínive. E o que aconteceu? Outros, aonde ele foi para o barco sem saber que ele estava fugindo de Deus, passou por tempestades. Enquanto ele não pediu para lançar ele no mar, aquela tempestade, aquele vento furioso não cessou. Aleluia, glória a Deus. E por que teve aquele vento, aquela tempestade? Aleluia, glória a Deus. Porque ele estava fugindo, estava sendo desobediente. Aleluia, glória a Deus. Assim é na minha e na tua vida. O pecado nos afasta de Deus. Não é Deus que afasta de nós. É o pecado que faz Deus afastar de nós. É a desobediência que faz Deus entristecer conosco. Aleluia, glória a Deus. E muitas das vezes é sim. O que temos passado é por causa da desobediência. E temos ignorado a voz dele. Porque ele fala assim. Antes de tudo acontecer, ele primeiro fala. Ele não deixa nós desapercebidos. Se nós tiver apercebido, ele sempre vai estar nos avisando, sim, do que está por vir. Aleluia, glória a Deus. Porque ele é fiel, nós não. Mas Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor quer que nós se arrependa. Que nós leve a palavra dele e que as pessoas venham se arrepender dos maus caminhos. Porque o Senhor diz, não tem como fugir da ira dele. Não tem como fugir da ira de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí ele disse assim, no 11, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor diz nesta tarde, ele batiza com fogo. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Receba aí, em nome de Jesus, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Que onde colocar a mão, as potestades malignas caem por terra. Aonde levantar a mão, na direção que tiver tuas mãos, em nome de Jesus, o fogo vai queimar espíritos malignos, espíritos de pombagira, espíritos enviados, seja o que for raça, seja o que for espírito maligno, seja qualquer tipo de caças de demônio. Vão cair por terra, porque em nossas mãos vai ter o fogo. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor diz nessa tarde que ele vai dar crescimento para mim e para você. Aleluia, espiritualmente e financeiramente. Então receba o crescimento do Senhor. Porque, irmãos, nós temos que sempre buscar o crescimento espiritual. Não só físico nessa terra, não. Nós temos que buscar primeiramente o espiritual. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Senhor disse assim, mesmo em meio ao deserto,
tenha voz. Tenha voz em meio ao deserto, aleluia, glória a Deus. Tenha estratégia neste deserto, aleluia, glória a Deus. Você e eu, nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo. Nós vamos vencer porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus Cristo. Então, irmãos, prega mesmo contra o pecado, prega mesmo contra a mentira, contra a falsidade, contra o engano, prega mesmo que Jesus está voltando para levar um povo lavado e remido no sangue de Jesus Cristo que aceita Jesus Cristo, que aceita a doutrina. É um povo que renuncia cada dia mais o pecado. E que também faça a vontade dele, né? Que é sim ser obediente. Se o Senhor mandar ir, vai. Se o Senhor mandar ficar, fica. Porque o Senhor está querendo um João Batista nesta terra. E ainda tem João Batista nesta terra, que prega o evangelho de renúncia, que prega um evangelho de santidade, de arrependimento, aleluia, glória a Deus. Então Deus manda dizer nesta tarde que Ele tem uma grande obra na tua vida. Ele tem uma grande obra na vida dos seus filhos. Aleluia. Então, seja uma voz que clama no deserto. Seja porta-voz de Deus nesta terra. Seja uma voz que leva a palavra de arrependimento, preparando o caminho para quando Jesus voltar, para arrebatar a igreja. João Batista, ele crescia e se fortalecia em espírito no deserto. Lucas 1, versículos 80. Ele crescia e fortalecia em espírito no deserto. Aleluia, glória a Deus. Então lê Lucas 1, versículo 80. E vocês vão ver. Ele crescia, se fortalecia num deserto. Né, irmãos? Olha como Deus cuida. Olha como Deus protege. Olha como Deus fortalece. Então, se fortaleça no espírito, pregando sem rodeio, adorando em meio ao deserto, em meio aos levantes, mesmo cheio de medo, mesmo sem coragem. Vai, sem pensar. Vai, porque o Senhor já deu uma palavra. Porque o Senhor já confirmou. Na palavra do Senhor diz: vem como estás, mas não permaneça como estás. Venha sujo. Quem vai te limpar é o Espírito Santo e o fogo do Espírito Santo. Veio o caminho do Senhor sem entendimento, mas vai sair com entendimento. Veio aqui para ouvir a palavra do Senhor sem entendimento, mas vai sair cheio de entendimento, cheio da presença, cheio do Espírito Santo, com a nova sabedoria, com um novo vigor, um crescimento espiritual. Vai crescer, vai ser forte, vai se fortificar, vai ser cheio da presença do Senhor. Aleluia.
Vai sair daqui com um novo crescimento espiritual e financeiro. Vai sair daqui fortalecido no Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Ouve a voz de Deus neste momento. Ouve a voz do Deus poderoso nesta tarde. Porque Ele fala com quem clama. Ele fala com quem está falando com Ele. Porque Deus ouve a voz de quem chama por Ele. Você e eu tem chamado por Deus. Você e eu tem clamado por Deus. E Ele está respondendo. Porque Ele tem ouvido. E Ele tem boca para responder. E Ele está aqui para ouvir o teu, meu clamor. O nosso clamor foi ouvido. Vai crescer. Vai ser forte em nome de Jesus. Amém. Esta é a palavra que o Senhor colocou em meu coração para nossos corações. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos te agradecendo mais uma vez, Pai. Obrigada por falar conosco. Obrigada, Senhor, por dar-nos o crescimento. Nos faça crescer, meu Pai, em meio ao deserto. Nos faz crescer, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e ser forte. Nos dê o crescimento que nós precisamos, meu Pai. Porque o Senhor conhece cada um, o Senhor me conhece, o Senhor conhece cada um que está juntamente comigo orando e fazendo essa campanha do crescimento, meu Pai. Pai, eu não sei o que necessita este irmão, esta irmã, este homem, esta mulher, meu Pai. Eu não sei qual o crescimento que eles querem, que eles precisam, Senhor, na vida deles, mas o Senhor sabe. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, nós agora estamos falando com quem ouve, com quem faz, meu Pai, com quem tem todo o poder, Senhor, com quem tem toda a autoridade e poder em tuas mãos para fazer o impossível acontecer. Não há nada impossível para ti, meu Deus, aleluia. E em nome de Jesus eu abençoo este irmão, esta irmã, que está crendo, Senhor, no crescimento, que está crendo, orando, crendo, vai receber em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus o fortalecimento e o crescimento espiritual. Receba em nome de Jesus Cristo o fortalecimento e o crescimento espiritual e financeiro. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estás abençoado. Estás abençoada em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo estão abençoados e fortalecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.